pessoal, meu nome é Marcos Mendanha e hoje eu quero refletir com vocês sobre a nova lei 13.286 de 2016. Essa lei estabelece que gestantes e lactantes não podem trabalhar em locais insalubres. Temos que louvar o espírito da lei, que sem dúvida nenhuma foi proteger a saúde da gestante e da lactante, especialmente a saúde daquela nova vida que pode ser de alguma forma contaminada com esta insalubridade advinda do trabalho. Quanto a isso, nós só podemos aplaudir. Mas existe o outro lado, que é o lado do empregador, que mesmo bem intencionado, está com dificuldades de conciliar isso da melhor forma possível. Participando de alguns fóruns, onde trabalhadores e empregadores opinam com veemência, chegamos a algumas conclusões que eu gostaria de passar para os senhores. Algumas observações muito frequentes nesses fóruns. O que esse empregador deve fazer para cumprir essa nova legislação? Parece simples, mas não é tão simples. Alguns leem o texto da lei e falam, não, basta apenas tirar a gestante ou lactante do local insalubre e colocar em outro local que seja salubre nos termos da lei. Mas a maioria das empresas não dispõe de um outro local para acomodar essa gestante ou lactante enquanto assim estiver. Então, surgem diversas dúvidas. A primeira delas, antes até de falar dessa mudança de lotação, diz respeito ao próprio pagamento do adicional de insalubridade. Conversando com o empregador outro dia, ele me disse o seguinte, olha, eu já pago o adicional de insalubridade, então essa lei não me alcança. Engano, essa lei não diz nada sobre o pagamento do adicional de insalubridade. Essa lei diz que, sendo gestante ou lactante, ela precisa de um local salubre para continuar trabalhando. No local insalubre, ela não pode mais trabalhar. Bom, voltando à questão da mudança de lotação para essa trabalhadora que está gestante ou lactante. Primeiro parêntese que se faz é que não é só para gestantes, lactantes também. Apesar da ênfase que todo mundo está dando ser para gestante, as lactantes às vezes permanecem em lactação durante um tempo até maior do que a própria gestação, de tal forma que há que se preocupar de igual forma ou até mais com as lactantes, né? E como a empresa resolve isso? Se ela puder colocar a trabalhadora num ambiente salubre, tranquilo, a coisa se resolve com mais facilidade. Mas muitas empresas não têm esse local para acomodar essa trabalhadora enquanto gestante ou lactante. Muitas vezes ela até tem esse local, mas aquele ambiente exige uma qualificação diferenciada, que muitas vezes a gestante ou lactante não tem, né? Então, existe toda essa problemática, além do fato de que, se ela mudar de função, amanhã ela pode alegar na justiça que houve um desvio de função, ou seja, o empregador não está totalmente protegido do aspecto jurídico desta eventual demanda. Qual que é o caminho que se abre então? Alguns empregadores falaram, bom, já que a lei disse isso, eu vou mandar então essa gestante para o INSS. Provavelmente ela vai chegar no INSS e voltar, porque ela não está incapaz ao trabalho, o que faria com que ela recebesse o auxílio-doença. Ela está capaz ao trabalho, ela só não pode trabalhar enquanto gestante num ambiente insalubre. Então, mandar para o INSS provavelmente não vai ter sucesso algum. Importante lembrar que nós estamos considerando a gestante aqui antes do período de licença maternidade. Nesse período, sim, ela faz jus à licença maternidade, desde que satisfeitos os pré-requisitos administrativos. Bom, então mandar para o INSS não é a melhor solução. Alguns empregadores mais radicais podem até pensar o seguinte, bom, já que eu não posso modificá-la de ambiente aqui na empresa que trabalho, não tem, apesar da minha vontade de ser essa, não há essa possibilidade. O INSS não aceita, o que eu vou fazer? Vou deixá-la em casa então, né? Enquanto tiver gestante ou lactante, deixa ela na casa dela, continuo pagando e fica tudo bem.
De fato, no aspecto de tirar ela do ambiente insalubre, o problema está resolvido, né? Pelo menos no trabalho ela não tem esse ambiente mais. Estando na casa dela, aí o empregador não tem ingerência sobre o que ela está fazendo e, teoricamente, está tudo certo. Mas o risco é zero? Também não é. Se o trabalhador ficar afastado em casa, podendo trabalhar, amanhã, quando voltar a trabalho, ou enfim, em qualquer momento, ele pode alegar que isso é um assédio moral, estar recebendo e não poder trabalhar. Por quê? Porque o trabalho, além do ganho pecuniário que gera através do salário, ele também é um ambiente de socialização, de tal forma que deixar a pessoa recebendo e não deixá-la trabalhar constitui um tipo de assédio moral. Bom, o empregador não pode, então, não tem condição de mudá-la de função. Não pode mandar para o INSS, porque vai voltar. Deixando ela em casa, nesse período, ele também tem um risco. Aí ele pode falar, bom, já que eu não tenho outra opção, então eu vou dispensar essa trabalhadora. Também tem risco. Por quê? Porque ela está gestante, ela tem estabilidade, pelo menos até 5 meses após o parto, diante de uma eventual dispensa arbitrária ou sem justa causa. Ou seja, mandando ela embora, provavelmente ela vai pedir a reintegração e ainda acrescentar um dano moral em cima disso, algo que temos visto com alguma frequência. E aí, o que fazer então? Recapitulando, não tem jeito de mudar de função, não tem jeito de mandar para o INSS, não tem jeito de deixar ela em casa, não tem jeito de mandar ela embora. Quer dizer, quando eu falo que não tem jeito, é que tem risco, tá? Existem riscos em todas essas possibilidades. Já que todas essas possibilidades estão difíceis, estão arriscadas, o que fazer? Bom, senhores, a conclusão que nós chegamos é que, fatalmente, a opção que se tomar, inclusive essas que nós elencamos, todas elas têm risco. Risco zero não existe. Aí o empregador vai decidir, junto com o seu jurídico, com o seu RH, no caso concreto, qual que é a situação que mais acomoda os interesses e que traz menos riscos. Mas risco zero não tem diante dessa situação, como não existem várias outras situações no mundo das relações de trabalho. Qual que é a reflexão que fica? Já que esse quadro a gente chamou carinhosamente de Reflexões do Mendanha, eu não queria terminar e a coisa acabar por aqui. Eu queria que vocês levassem para frente uma reflexão. Diante de toda essa problemática que se instaura na cabeça do empregador, que mesmo bem intencionado às vezes quer cumprir a lei, se vê amarrado diante de todas essas circunstâncias que nós elencamos, será que essa lei vai fazer bem para o mercado de trabalho feminino? O que eu quero perguntar? Esse mesmo empregador, amanhã, na hora de contratar alguém para a sua empresa que tem muitos ambientes insalubres, será que ele vai preferir contratar homens ou mulheres? Essa é uma reflexão que nós temos que fazer com a chegada dessa nova lei, que apesar de ser muito bem intencionada no aspecto protetivo, pode gerar repercussões que muitas vezes não foram calculadas. Pois bem, essas eram as considerações para que possamos juntos fazermos reflexões e construirmos um cenário melhor, mais seguro para todos nós. Até o próximo Reflexões do Mendanha.